Capítulo 1. Acorde. Quem quer atingir os seus objetivos precisa partir de uma autoanálise profunda, uma vez que o seu processo de transformação exigirá firmeza de pensamentos e de objetivos. E nós só atingimos esse tipo de clareza ao definir muito bem o que nos faz feliz e o que nos derruba na vida cotidiana. O primeiro passo é se propor alguns questionamentos. Pare agora e seja sincero com você mesmo. Qual tem sido sua atitude diante da vida? Como você tem colocado diante de sua família, das pessoas, dos desafios, das oportunidades? Como as pessoas que mais lhe conhecem definem sua atitude diante da vida? Com autonomia e ação ou de forma passiva e acovardada? Aceitando os desafios ou se escondendo deles? Topando a parada ou buscando uma desculpa para não ir adiante? Sinceramente, como você se vê na questão de atitude e autonomia diante da vida? Observe-se ao longo da semana ou do mês que passou. Dessa forma, responda com toda sinceridade. Você foi para a academia e assumiu o comando da saúde ou deixou mais uma vez para recomeçar na segunda-feira ou no mês que vem? Quando você olha para a forma do seu corpo, sente prazer e orgulho, vergonha e tristeza ou finge que nem está nem aí? Você tem sido referência na empresa em que trabalha, gerando grandes resultados, desempenho tremendo e dessa maneira conduzindo sua carreira ao sucesso profissional? Ou você é mais um que preenche a vaga de emprego e reclama do chefe e da empresa? Você continua estudando e aprendendo como um jovem aprendiz sedento por informações e saberes? Ou acredita que já aprendeu tudo o que precisava para ter o melhor da vida e mal lê um livro por ano, deixando o seu destino à deriva? Em casa, você é um pai ou uma mãe presente, que dedica tempo de qualidade a seus filhos e conduz sua família com uma vida abundante? Você senta no chão com eles, brinca ou gargalha? Ou seu trono real na frente da TV e do smartphone o impede de ser um pai ou mãe capaz de formar verdadeiros campeões? Com base nessas perguntas, assinale como você sinceramente se percebe hoje, no contexto da autonomia de ser, fazer ou ter o melhor. Primeira opção, como capitão do barco da sua vida ou como marinheiro à espera de ordem. Como diretor de um filme de sua vida ou como coadjuvante que espera uma vez para entrar em cena. Como escritor do livro da sua vida ou como um personagem à espera do próximo capítulo. Qual foi o resultado gerado por essas perguntas dentro de você? Como você se sente depois de respondê-las e autoavaliar-se? Quais fichas caem? Você está dando o seu melhor? Você está usando o seu tempo para construir uma vida extraordinária? Sem querer ser redundante, mas buscando profundidade em mudanças e conquistas, peço que responda de próprio punho as perguntas poderosas que vêm a seguir. Qual tem sido sua atitude diante da vida? Como você tem se colocado em termos de autonomia e ação diante de família, profissão, dificuldades e ameaças e oportunidades? Sinceramente, de 0 a 10, quanto você se sente no comando do barco da sua vida? Os resultados que você tem colhido na sua vida estão de acordo com o que você gostaria de ver para si mesmo? E quanto desses resultados se devem à sua falta de atitude ou autonomia? A abordagem é muito simples. Cada um tem a vida que merece. Mude sua atitude e você mudará a sua vida e os seus resultados. Acredite, tenho visto milhares de pessoas mudarem suas atitudes diante da vida. Pessoas que decidiram pagar o preço das mudanças. Pessoas que decidiram acreditar que podia ser, fazer e ter mais da vida. Convido você a acordar e assumir sua real identidade, e garanto que este livro vai lhe ajudar a descobri-la. Entre nesta viagem para conseguir trazer à tona uma nova atitude, desvencilhada dos resultados que você obteve no passado, assim como a autoimagem que os gerou. O que importa agora é que você pode despertar o gigante adormecido dentro de você. Então, vamos lá, acorde. Acorde para viver o melhor da sua vida hoje. Acorde para ser feliz agora. Acorde para realizar as suas metas mais importantes e menos importantes também. Afinal, elas são suas. Convido-o a pegar o leme do barco da sua vida e gritar bem alto: velas ao mar, soltar as amarras. Aconselho que bata forte na claquete e diga para todos dentro e fora do set de filmagem: luz, câmera e ação. E que tal, com os dedos firmes e decididos, ser você a digitar o próximo capítulo da sua vida? Vamos, acorde,
esse poderoso gigante adormecido dentro de você e venha comigo nessa jornada de conquistas e realizações. Acordando para uma vida abundante. Qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Existe uma passagem bíblica que me faz muito bem e que produz em mim gigantesca crença de possibilidades. Nela, Jesus Cristo diz: "Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância." Jó, capítulo 10, versículo 10. Pessoalmente, acredito completamente na veracidade literal dessa passagem. Creio que você e eu estamos aqui para ter e viver o melhor deste mundo aqui e agora. Como também foi dito por Jesus: "Neste mundo tereis aflições", em Jó 16:33. De fato, teremos reveses, quedas e problemas ao longo da nossa vida. Isso é algo que não escolhe classe social, raça ou gênero. As dificuldades existem para todos os seres humanos. Contudo, mesmo assim, continuo acreditando que até as piores aflições podem e devem produzir aprendizados e mais abundância ainda em nossa existência. O CIS, na sua base teórica, filosófica, ferramental e prática, busca os seus processos produzir abundância em todas as áreas. E acredita que tudo o que não for abundância é disfunção, e de forma obstinada trabalha para eliminar ou diminuir qualquer disfunção na vida das pessoas. O bordão usado por todos nós do CIS diz assim: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Jesus Cristo, Jó, capítulo 10, versículo 10. E tudo o que não é abundância na sua vida é disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Paulo Vieira. Dr. Anthony Portigliatti contou-me uma história que fala dessa visão abundante de vida. Certa vez, estava um senhor em seu barquinho pescando. O primeiro peixe que pega com seu anzol é grande, um tucunaré. Ele olha para o peixe, analisa bem, o devolve para o rio. Logo em seguida, ele pega um grande tambaqui, com mais de 10 quilos. Novamente, ele olha bem para o peixe, mede o tamanho dele e devolve para o rio. O terceiro peixe que ele captura é uma tilápia pequena. Ele olha para ela com cara de satisfação e analisa e põe no cesto dentro do barco. E novamente volta a pescar, logo pega outro peixe grande e devolve para o rio. E mais uma vez ele pega um peixe pequeno e coloca dentro do barco. Vendo aquilo e não entendendo nada, outro pescador se aproxima e pergunta ao senhor: "Amigo, não estou entendendo nada. Quando o colega pega um peixe grande, devolve para o rio, e quando pega um peixe pequeno, põe no cesto. Não era para ser o contrário?" Ao que o pescador responde: "Sabe o que é? Lá em casa a frigideira é bem pequenininha e não cabem nela esses peixões." Tenho visto muitas pessoas adormecidas para o seu potencial e vivendo aquém das suas possibilidades. Elas são como o Senhor que devolve os peixes grandes para o rio. Que tal aumentar o tamanho da sua frigideira e querer mais de si e da vida? Que tal ir ao mercado agora e comprar uma frigideira bem maior e pescar os mais saborosos peixes do rio? Tenha claro para você o que é abundância. Ter pouco dinheiro é abundância? Não ter dinheiro no final do mês para poupar, para investir, para viajar, para ajudar o próximo é abundância? Certamente não. Essas situações são algo que chamamos de disfunção. Abundância não é ter o corpo nem bonito nem feio. Por exemplo, abundância é ter o corpo saudável e forte, independentemente da idade. Um corpo que lhe traga prazer e lhe ajude a chegar aos seus objetivos. Um corpo que celebra este que é o maior presente que você recebeu. Pessoas com a frigideira financeira pequena acreditam que pagar as contas, mesmo que não sobre nenhum dinheiro, já é uma vitória. Vitória, na verdade, é pagar as contas e ainda ter dinheiro para ajudar o próximo. Isso sim é abundância. Como é cômodo e egoísta ter dinheiro para pagar suas contas quando você poderia ajudar tantas pessoas ao seu redor. Preciso dizer isso a você, leitor, com firmeza. Nem eu, nem você estamos aqui para ter uma vida mediana. Você pode ouvir estas palavras e pensar: mas eu não tenho problemas em casa. Não é sobre problemas que estamos falando, mas sobre a necessidade de existir amor, afeto, proximidade e respeito abundantes. Você diz estar tudo bem com as pessoas da sua casa, mas como vai ser possível ajudá-las se lhe falta capital? Como você vai amparar aqueles a quem ama se não tem condições financeiras para isso?
Afinal, seu dinheiro não falta, mas também não sobra. Reitero que não se trata de falta. O desejo de não faltar não significa ter abundância. O que eu desejo para você é que não apenas não lhe falte dinheiro, mas que você tenha dinheiro sobrando. Desejo você uma vida abundante. Eu não quero saber se está conseguindo apenas o suficiente. Eu quero saber de abundância na sua vida. Não quero saber se no seu casamento não existem brigas. O que importa é a abundância no seu casamento. Se o nosso destino é ter uma vida abundante, qualquer coisa diferente de abundância na sua vida é disfunção. Por favor, aumente sua frigideira e pesque peixes maiores e mais saborosos. Por que não pensar a vida a partir de agora em termos de abundância e possibilidades? E por que não ter aquela casa maravilhosa? Por que não ser algo comum rolar na grama com seus filhos? Por que não? E por que não ter os seus filhos lhe beijando e você os beijando todo dia, sem precisar de uma data especial para isso? Por que não ter uma saúde abundante para correr, pular, subir? Por que não caminhar ou correr quilômetros por dia aos 50, 60, 70, 80, 90 anos? Uma vez, ao viajar, eu estava embarcando na fila de prioridade do avião com os meus filhos ainda bem novinhos. E ao meu lado estavam dois senhores, um deles forte, altivo, nitidamente musculoso, com uma postura ereta. Outro senhor notoriamente acima do peso, ombros arqueados, semblante cansado e andando com certa dificuldade. Na hora que o comissário anunciou nossa entrada, aquele senhor musculoso disse: "Por favor, jovens, podem passar à minha frente." Achei estranho ele chamar a mim e a outro senhor de jovens e perguntei: "Com licença, senhor, mas qual a sua idade?" Ao que ele respondeu com um sorriso no rosto: "Tinha 85 anos. Só me restou dizer uma coisa: uau, sério? 85 anos e em forma desse jeito? Parabéns." Depois de sentado e acomodado no avião, aquele outro senhor da fila se sentou ao meu lado e disse com um ar de inveja ou orgulho ferido: "Você viu aquele velho convencido na fila do embarque? Ele só disse aquilo para parecer, como não podia deixar de ser." Eu perguntei ao senhor: "E você, quantos anos tem?" Meio envergonhado, ele respondeu que tinha 63. De fato, aquele senhor forte e altivo tinha toda a razão em nos chamar de jovens. Afinal, ele era 22 anos mais velho que outro senhor e 45 anos mais velho que eu. Porém, estava na mais perfeita forma. Ainda na fila, aquele senhor super saudável me explicou o segredo de sua saúde e me disse que há 40 anos teve um infarto e quase morreu. Aquilo fez com que ele acordasse para a sua vida e desde então passou a se alimentar com rigor, malhar todos os dias, nadar 2 vezes por semana e caminhar em um grupo de jovens amigos, todos na faixa entre 40 e 50 anos, 2 vezes por semana. Será que o que eu estou falando é utopia? Será que o que eu estou falando é impossível? Será que o que eu estou falando é inatingível para alguém? Veja que não estou falando de uma vida sem aflições ou problemas. Vamos ter problemas, sim. Vamos ter dificuldades, sim. Por que não aprender com cada chuva como fazer um telhado melhor para a nossa casa? Por que não aprender com cada tormenta como construir um barco mais forte? E esse é o ponto desse capítulo. Olhe no espelho e pergunte-se: por que não? Estilo de vida abundante. E agora você pode me perguntar: o que é um estilo de vida abundante? Imagine que você acorda cedo, vai malhar, faz amor logo de manhã cedo com o homem ou a mulher da sua vida, brinca com o seu filho, deixa ele no colégio, vai trabalhar, ama o trabalho e gosta do que faz. E por isso faz com prazer, faz bem feito, é reconhecido, ganha dinheiro, mais do que apenas o suficiente para a sua sobrevivência. Despede-se dos colegas de trabalho já com saudade deles. Vai dar uma corrida, encontra com a família e ainda encontra os amigos para um jantar em um bom restaurante. Depois vai para casa, ama seus filhos, é amado por seu marido ou por sua esposa. Dorme gostoso e acorda no dia seguinte e grita "Yes!". Não é pedir demais, e eu não estou falando de uma vida egoísta. Eu coloquei nesse contexto seus filhos, sua esposa, o seu esposo, você fazendo essas pessoas felizes e buscando que essas pessoas sejam felizes. Um estilo de vida no qual tudo é abundante: o dinheiro, o amor, a felicidade, a paz. Quando foi que paramos de acreditar nisso? Se observar uma criança emocionalmente saudável, ela vai falar de abundância em todas as suas brincadeiras, representando isso com suas bonecas felizes, cheia de filhos também felizes.
Ela terá sua casa colorida, cheia de amigos. Ela fará um fogãozinho, comidas deliciosas. Quando foi que algo tão natural na nossa infância se tornou tão distante e utópico, a ponto de aceitarmos tão pouco da vida? A resposta para esse distanciamento de perspectiva de uma vida abundante vem de olharmos para a TV, para a mídia tradicional, para as telenovelas, os telejornais, para a maioria dos filmes e para o diálogo da maioria das pessoas, e percebemos que a tônica e os temas centrais giram em torno de morte, dor, medo, perda, traição, tristeza, mentira, vingança, ódio, violência, cobiça, inveja, inversão de valores e assim por diante. Todas essas informações e todos esses estímulos vêm de várias direções, mas principalmente da mídia. E quando falamos de mídia, além de vir carregada de alta precisão cognitiva no que deseja comunicar, vem também abarrotada de forte e impactante conteúdo emocional, que atinge profundamente o ser humano nos dois hemisférios cerebrais, no esquerdo cognitivo e no direito emocional, fazendo com que, pela repetição incessante, nosso cérebro passe a acreditar que todo esse lixo de informação compõe uma vida normal. E assim vamos nos anestesiando com tantas informações ruins e vamos recebendo todo esse material cada vez com menos crítica, menos questionamentos e mais normalidade. Resumindo, o nosso cérebro, que não resiste a estímulos repetitivos sem que haja mudança nele, passa a acreditar que tudo isso de fato é real, aceitável e, por fim, normal. Lembro uma matéria publicada sobre uma foto tirada na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde um casal de turistas fazia uma selfie com o pão de açúcar ao fundo e um cadáver afogado estirado ao lado deles. O incrível era a normalidade com que eles posavam ao lado do cadáver para não perder o melhor ângulo da paisagem. De forma muito clara, para aquele casal, a morte é algo que se tornou normal, para não dizer banal. O ser humano afogado, uma vida encerrada precocemente, uma família sem um integrante, uma mãe sem filho e provavelmente filho sem pai, e mesmo assim nenhuma estranheza, nenhum choque, uma vida vista de forma banal e sem importância. São tantas reportagens de assassinatos e sequestros, mortes, violência, catástrofes, guerras, que tudo isso vai se tornando comum. Tão comum que inconscientemente vamos dando um status de normal para todas essas informações que não param de chegar. E a mesma coisa vemos com relação à pobreza no Brasil, que de tão comum se tornou normal. Ônibus e trens lotados, carregando pessoas amontoadas, entulhadas e imprensadas umas sobre as outras. Isso também é completamente normal aqui no Brasil nos dias de hoje. Não conto com quantas pessoas conversei e tentei mostrar que nada disso era normal. Não consigo contar quantas vezes eu disse: acorda, eu, você e o Brasil merecemos mais do que isso. E eu vou deixar por sua conta identificar outro tanto de valores e conceitos que a mídia tradicional tem nos empurrado goela abaixo como normais. E mais uma vez, as pessoas expostas a esses estímulos passam a viver bem aquém de suas possibilidades e de seus potenciais, como que adormecidas por um anestésico superpotente chamado mediocridade. Por que tanta aceitação? Por que tanta banalidade com coisas tão importantes? Para fechar a explicação, a neurociência mostra que nosso cérebro acaba por aceitar e até mesmo procurar o padrão que mais se repete. Quando nossa mente, buscando segurança e subsistência, compara nossa vida a telejornais, telenovelas, noticiários, filmes e a tudo que a cerca. Nossa mente passa a acreditar que a mídia dos acontecimentos, que de antemão foram tão corriqueiramente apresentados, são de fatos normais e aceitáveis, até desejáveis. Então, depois de tantos e tão impactantes estímulos, temos um cérebro programado para procurar e produzir uma vida normal e conhecida tal qual os modelos aos quais fomos expostos. Assim, resta-nos viver uma vida medíocre, sem questionamentos e sem maiores expectativas. Uma vida abaixo das nossas reais possibilidades e potenciais, diferenciando o que é normal do que é comum. Para ilustrar essa questão, imagine o seguinte caso de uma vida normal. Um pai de família já contagiado e contaminado por esses estímulos negativos comunicados pelo mundo ao seu redor, chega em casa exausto, cansado, estressado, depois de 10 horas de trabalho,
Ao passar pela sala, um dos seus filhos que está ouvindo música acena para o pai apenas com um sutil levantar de sobrancelhas e nada mais. Na mesma hora, uma voz interna, chamada voz da consciência, questiona esse pai que acabara de chegar a casa dizendo: "É assim que o seu filho recebe você em casa depois do dia inteiro de trabalho?" E o pai imediatamente responde à voz com um tom de gozação: "Jovens, jovens. Jovens são assim mesmo, vivem cada dia no próprio mundo, isso é normal." Depois de passar pelo filho, ele vai em direção ao seu quarto, passa pela filha que está atenta ao seu celular e não o cumprimenta. E novamente a voz interrompe seu caminhar e pergunta: "E a sua filha, que não é mais tão jovem assim, não vai te cumprimentar com uma palavra ou um abraço?" E novamente ele responde: "Filhos são assim mesmo, cada um no seu mundo, isso é normal." Então, no corredor da casa, ele finalmente trava o primeiro diálogo com alguém, sua esposa. Sem olhar para ele e sem entusiasmo nenhum, pergunta: "Trouxe o pão?" Dessa vez fala mais forte e inquisitiva: "Nem a sua esposa se levanta para te recepcionar depois de um dia de trabalho?" E com uma resposta pronta, ele fala: "São 20 anos de casamento. Você acha que as esposas vão receber seus maridos na porta com um beijinho dizendo eu te amo depois de tantos anos de casado? A vida é assim mesmo. Isso é normal." Ao passar por toda a sua família, ele vai tomar banho. Ao sair do banheiro, ele se dirige para a cozinha, tira o seu prato do forno, senta sozinho à mesa e começa sua refeição silenciosa. Se não fosse pelo barulho dos carros que vem da janela, novamente a voz diz: "Você vai jantar só? Toda a sua família está em casa e você vai jantar sozinho?" Ele novamente responde: "Cada um tem a sua vida, seus afazeres. Você sabe que é assim mesmo. As famílias hoje em dia são assim mesmo, isso é normal." Ao acabar o jantar, ele senta à mesa da sala e começa a separar as contas do mês que vai pagar e as que ele não vai conseguir pagar. A voz reaparece e pergunta com um ar de cobrança: "Você vai deixar de pagar todas essas contas nesse mês?" E novamente, com uma resposta pré-fabricada, ele interrompe a voz e rebate dizendo: "Na vida que levamos hoje, atrasar uma conta ou outra é normal." Entretanto, a jornada desse pai de família na sua casa não para por aí. Depois de separar as contas a ser pagas e as que não serão, ele vai para o seu quarto, deita-se na cama, liga a TV e assiste a um filme de ação só para relaxar, enquanto sua esposa está vidrada em uma rede social. Agora, em tom de desespero, a voz questiona: "Você não vai conversar sobre o seu dia com sua esposa, fazer carinho nela ou fazer amor?" E de forma ríspida, o homem responde à voz que questiona toda a sua vida: "Você não percebe que temos 20 anos de casado, que é assim mesmo? Todo mundo vive assim. É pela 1000ª vez, isso é normal. Minha esposa gosta de rede social e eu gosto de filmes de ação e pronto." Passada uma hora, o filme de ação se transformou em um filme de pornografia. A esposa já está dormindo e ele, mesmo exausto, não sente sono. Tenta dormir, mas não consegue. Desliga a TV e permanece com os olhos abertos. Sem conseguir relaxar, a alternativa é tomar um remédio para dormir. Ele toma um comprimido que não faz efeito. Depois de tomar o segundo comprimido, a voz, já cansada de seu dono e seu estilo de vida, pergunta mais uma vez: "Vai tomar 2 comprimidos para dormir?" E também cansado de ter sua vida confrontada por essa voz que não lhe dá trégua, ele responde pesadamente: "Quem não toma remédio para dormir? Hoje em dia todo mundo toma, isso é normal." Então, 1 hora depois de tomar o segundo comprimido, o sono vem. Um sono superficial, respiração pesada, uma apneia noturna assustadora. O celular desperta indicando 6h30 da manhã. Ele levanta, cansado e atrasado para ir ao trabalho, e sai apressado, sem se despedir dos filhos e da esposa, e a voz não perdoa e pergunta: "Você não vai sair sem se despedir dos seus filhos e de sua esposa, vai?" Ao que ele responde rispidamente: "Você não vê que eu estou atrasado, que não tenho tempo para isso? Nesse mundo corrido, ninguém tem tempo para essas besteiras. É assim mesmo, isso é normal." E antes de chegar ao trabalho, ele já discute 2 vezes no trânsito, sem contar os sinais obscenos que fez para outro motorista que tomou à sua frente. Desta vez, a voz se calou, não perguntou, não questionou. Apenas deixou ele seguir o seu caminho de todos os dias. A voz da consciência se calou, foi vencida, e no lugar dela surge uma nova voz,
uma voz que faz piada com a própria desgraça, uma voz negativa, irônica e justificadora. Ao chegar ao seu trabalho, estressado e zangado, ele parou à porta, suspirou, respirou e, de cabeça baixa, entrou. Entrou sem falar com ninguém, sem olhar para ninguém, sem cumprimentar os seus colegas e foi direto para a sua sala. Afinal, ele ia passar as próximas 10 horas fazendo o que não queria fazer, com pessoas com quem não gostaria de estar e recebendo bem menos do que se achava merecedor. E antes que a voz da consciência o trouxesse para a sua dura realidade numa tentativa de acordá-lo para as boas possibilidades da vida, veio a voz pessimista e negativa do senso comum. E de forma irônica e acusadora, a voz disse: "Isso é normal. Quem é que gosta do seu trabalho? A vida é assim mesmo, temos que aguentar essa droga de trabalho chato, enquanto não aparece nada melhor. Família para sustentar e contas para pagar, isso é normal." Agora era uma voz negativa, pessimista que falava, e tudo que ele fazia era dizer que aquilo tudo era normal. Ao final do expediente, no começo da noite, esse homem entra no seu carro, pega os mesmos engarrafamentos e chega à sua casa. Ali parado diante da porta, ele olha para baixo, respira fundo e entra. E como quem assiste ao mesmo DVD, o filme se repete mais uma vez. Mais um dia em que aquele homem vive a própria e triste rotina. Um homem que, na verdade, não está vivendo, e sim sobrevivendo à própria vida, agindo muito mais como coadjuvante do que como autor da história de sua vida, e por isso, aceitando qualquer papel disponível. Você conhece alguém que de uma maneira ou outra tem a vida parecida com a do personagem acima? Você conhece alguém que vive uma vida precária e limitada e talvez não se dê conta disso? Você conhece alguém cuja voz da consciência fala, grita, adverte, aconselha e implora por mudanças até o ponto de se calar? Uma coisa é certa, e posso lhe garantir: nada disso é normal. Nós não podemos confundir o que é normal com o que é comum. Falar com a esposa friamente pode ser comum, mas não é normal. Tomar remédio para dormir pode ser comum, mas não é normal. Não haver diálogo em casa pode ser comum em muitos lares, mas de jeito nenhum é normal. Estar acima do peso é comum, mas não é normal. As pessoas estão confundindo e transformando o que é comum em normal. Não se deixe levar pelo mundo ao seu redor e o que ele comunica. Não acredite que limitação é normal. Não acredite que solidão é normal. Não acredite que tristeza é normal. Tudo isso pode ser comum e corriqueiro na vida de muitas pessoas que permitiram, por ação ou omissão, contaminar-se e cair na zona do conforto dessa pseudo-normalidade. No entanto, para você que está ouvindo este livro, nada disso é normal, lembre-se, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E qualquer coisa diferente de abundância na vida é disfunção, e toda disfunção deve e merece ser tratada. A experiência de vida e os resultados das outras pessoas pertencem a elas. Nem é a sua experiência, muito menos a sua realidade. Seus resultados é você quem vai produzir. Não é porque muitas pessoas vivem de determinada maneira que você também vai viver assim. Você é o dono da sua vida e deve viver de acordo com aquilo que acredita ser o melhor para você, e não da maioria que parece ser comum a outras pessoas. Vou narrar a seguir o caso descrito anteriormente, porém de maneira incomum e talvez pouca vivida pela maioria das pessoas. E aí sim você vai compreender o que de fato quero explicar sobre o que é uma vida normal de verdade. Um homem chega de sua jornada de trabalho e, ao entrar em casa, seu filho mais novo corre à porta e o abraça. Encosta a cabeça em seu peito, beija seu rosto e com interesse diz: "Oi, pai." E com um abraço e um beijo pergunta como foi seu dia. Creia, esse relacionamento de pai e filho é o normal. O pai mal consegue dar 5 passos e sua filha deixa o celular de lado com muito carinho e doçura, abraça seu pai, beija-o e o acompanha até a sala. Ao chegar à sala, é recebido pela esposa com um beijo apaixonado e um abraço terno. E com os olhos ela diz o quanto o ama. Mais uma vez, isso sim é normal. Vou repetir, essa é uma vida normal. Tudo diferente disso é anormal, disfuncional e medíocre. Depois de tomar um banho, ele se senta à mesa da cozinha na companhia dos filhos e da esposa. E seu jantar é um momento especial de diálogo e amor e família ao redor da mesa.
Isso é uma família normal. Depois do jantar, ele senta com a esposa à mesa da sala e juntos planejam o orçamento do mês seguinte e veem que no mês corrente também houve uma boa sobra no orçamento, que usaram para investir e para realizar os sonhos da família. Acredite, isso é possível e é uma vida financeira normal. Depois de fechar o orçamento do mês, toda a família senta-se junto à mesa da sala para jogar, brincar, conversar e talvez assistir um filme que de fato vale a pena. Não tenho como não dizer mais uma vez, isso é normal. Com certeza, isso não é muito comum para a maioria dos filhos e dos pais, verdadeiramente. Porém, isso é normal. Como já disse, qualquer coisa menos que isso é anormal, disfuncional e medíocre. Após o momento em família, é chegada a hora de dormir. O pai vai ao quarto de cada filho, faz um carinho, tem uma breve conversa particular, abençoa o sono e se despede com um boa noite. Ele volta ao seu quarto e encontra a esposa na cama. Ali eles conversam, compartilham o seu dia, falam de suas dúvidas, seus planos, suas conquistas, das aflições, das alegrias. Ali, naquela hora e naquele lugar, sem a distração da TV ou do smartphone. Eles se amam com a maneira de olhar, com a maneira de falar, fazer carinho e talvez até se amem fazendo sexo. O fato é que eles se amam. Isso é uma vida conjugal normal. Não importa se tem 3 anos de casados, 7 anos de casados, 15 anos de casados ou 50 anos de casados, definitivamente isso é o normal de uma vida conjugal. Ele dorme cedo com a sensação de preenchimento, de completude, de que sua vida vale a pena ser vivida. No dia seguinte, acorda cedo, pensa em seus planos e sonhos futuros, vai fazer atividade física e depois saboreia um saudável café da manhã com boa parte da família. Depois vai trabalhar com entusiasmo e energia. Como isso é maravilhosamente normal. Ao chegar à empresa, ele entra de maneira triunfal, cumprimenta cada colega de trabalho com um olhar sorridente, sorriso sincero e palavras de otimismo. Ele é solícito e apoiador, querido, respeitado e reconhecido por todos, como um perito no que faz. Esse homem sente enorme prazer em trabalhar e produzir. Ao acabar sua jornada de trabalho, ele é invadido por uma sensação gostosa de dever cumprido, de um dia super produtivo, e antes de sair do trabalho despede-se de seus colegas e sai com um sorriso no rosto e ávido para chegar em casa, sabendo que existem pessoas que esperam por ele no aconchego do seu lar. Isso é de fato normal. Quando ele chega em casa, tudo se repete, de maneiras diferentes, mas com a mesma qualidade emocional, com os mesmos sentimentos. Essa é uma vida bem vivida, uma vida verdadeiramente normal e nada comum. Não importa a situação em que sua vida esteja hoje, a primeira coisa que deve fazer para mudar a forma como vive é acordar e entender a diferença entre normal e comum. Depois, saber que é possível ter uma vida maravilhosamente normal. E por fim, estar disposto a construir um padrão de vida baseado em uma rotina de excelência. Durante os meus eventos, é muito comum participantes perguntarem à minha equipe se de fato eu vivo o que prego, se minha família é assim, se meu relacionamento com os meus filhos é recheado de amor, afeto, carinho e respeito, se eu e minha esposa somos de fato um casal feliz e amoroso. A resposta é um alto, sonoro sim. Somos felizes, sim. Temos uma vida dinâmica e apaixonada, sim. Aparecem desafios ao longo da nossa caminhada? A resposta também é sim. Contudo, mesmo com os desafios, crescemos e melhoramos e nos tornamos ainda mais felizes. Agora que você já sabe que existe uma tremenda diferença entre uma vida normal e uma vida comum, volto a convidá-lo. Acorde. Ouça a voz que vem de dentro de você. Ouça a voz de Deus e não aceite nada menos do que uma vida realmente abundante. Vamos, pule da cama já e venha para uma vida normal, incomum e maravilhosa, disponível a todos que verdadeiramente se dispõem a construí-la. Será que preciso mudar algo em mim? Muitas pessoas andam dizendo que felicidade é algo muito particular, pois cada um tem uma definição para a felicidade. Eu não concordo com essa ideia. Acredito que as pessoas possuem maneiras diferentes de se vestir e cada um busca a sua maneira de se sentir alegre. No entanto, a alegria, além de ser passageira, não é o nosso foco.
O que falo aqui é sobre estilo de vida abundante, sobre felicidade perene, real e existencial. E entendo que, para ser verdadeiramente felizes, precisamos potencializar cada uma das áreas da nossa vida. Afinal, cargo alto em uma empresa por si só não faz ninguém verdadeiramente feliz. Ter muito dinheiro e não ter uma família harmônica não adianta muitos no contexto de felicidade. Então, fique alerta. Sua vida não é o que você diz que ela é, e sim o que é percebido, visto e presenciado na prática. Não adianta você dizer que é um bom pai e que seus filhos são felizes se você não dedica tempo e tempo de qualidade a eles. Não adianta dizer que você é um bom pai se seus filhos não são fortes emocionalmente, vigorosos e felizes. Então, não importa o que eu e você dizemos, não importa a nossa visão, às vezes até nossas certezas sobre o que acontece no dia a dia. O que importa são os nossos comportamentos, em especial os resultados gerados e percebidos por todos. Você quer saber se é bem-sucedido financeiramente? Então lembre-se de que não é o que você diz ou mostra às pessoas que determina seu patamar financeiro. O que determina se você é bem-sucedido financeiramente é quanto você ganhou no último ano. O que diz se você é próspero financeiramente ou não é quanto tem nas suas aplicações financeiras ou imóveis. Quer saber quem você tem sido como cônjuge? Olhe para seu casamento. Olhe quantas vezes o seu marido ou sua esposa lhe beija. Olhe o respeito que existe entre vocês. Observe como dormem e como acordam. Quantas vezes vocês se olharam nos olhos? Quantas vezes ao longo do dia vocês se abraçaram? Seja sincero e corajoso para olhar para a sua vida como de fato ela tem sido. Avalie com a mente aberta. E se ela não está abundante, é hora de acordar e começar a agir.